Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Angela Natel. Vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho desse livro aqui, fundamental para nossos dias, A Limpeza Étnica da Palestina, de Ilan Pappé, que é um historiador israelense que vai falar sobre essas questões de limpeza étnica e do grande objetivo do movimento sionista, né, em Israel. Então eu vou ler um trecho para vocês que fala sobre um pouco sobre isso, mas o livro é muito aprofundado, uma leitura curta não faz jus à grandiosidade dessa obra, extremamente documentada e com fotos, tá, também. Então eu vou ler para vocês um trecho que é da parte que chama Motivação Ideológica do Sionismo. O sionismo veio à luz na Europa Central e Oriental no final da década de 1880 como um movimento de ressurgimento nacional estimulado pela crescente pressão sobre os judeus dessas regiões para que se assimilassem totalmente ou arriscassem a perseguição contínua, apesar de, como sabemos, mesmo a assimilação completa não ter sido salvaguarda contra a aniquilação no caso da Alemanha nazista. Já no começo do século XX, a maioria dos líderes do movimento sionista associava esse ressurgimento nacional com a colonização da Palestina. Outros, especialmente o fundador do movimento, Theodor Herzl, eram mais ambivalentes, mas após sua morte em 1904, a orientação uma Palestina havia se fixado, tornando-se consensual. Eretz Israel, o nome da Palestina na religião judaica, havia sido reverenciado através dos séculos por gerações de judeus como um lugar de peregrinação religiosa, nunca como um futuro estado secular. A tradição e religião judaicas claramente instruem os judeus a aguardarem a vinda do Messias prometido no fim dos tempos, até que eles possam retornar a Eretz Israel como um povo soberano em uma teocracia judaica, isto é, como servos obedientes de Deus. Esta é a razão de diversas correntes de judeus ultra-ortodoxos hoje serem anti-sionistas ou não sionistas. Em outras palavras, o sionismo secularizou e nacionalizou o judaísmo. Para realizar seu projeto, os pensadores sionistas reivindicaram o território bíblico e recriaram-no, de fato, o reinventaram como berço de seu novo movimento nacionalista. Da forma como haviam, a Palestina estava ocupada por estrangeiros, entre aspas, e tinha de ser repossuída. Estrangeiros aqui significava todos os não-judeus que habitaram a Palestina desde o período romano. De fato, para muitos sionistas, a Palestina nem mesmo era uma terra ocupada quando eles chegaram ali em 1882, mas uma terra vazia, entre aspas. Os nativos palestinos que ali viviam eram-lhe um tanto invisíveis, ou eram ainda mais uma dessas agruras da natureza, que como tal deveriam ser conquistados ou removidos. Nada, rochas ou palestinos, poderia ficar no caminho da redenção, entre aspas, nacional da terra, que o movimento sionista cobiçava. Até a ocupação da Palestina pela Inglaterra em 1918, o sionismo era uma mistura de ideologia nacionalista e prática colonialista. Era limitado em seu escopo. Os sionistas não perfaziam mais que 5% da população total do país naquela época. Vivendo em colônias, eles não afetavam a população local, nem mesmo eram especialmente notados por ela. O potencial de uma futura tomada judaica do país e a expulsão do povo nativo palestino, que numa análise retrospectiva os historiadores reconheceram tão claramente nos escritos dos pais fundadores do sionismo, era evidente para alguns líderes palestinos, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Outros, no entanto, estavam menos interessados no movimento. As evidências históricas mostram que em algum ponto entre 1905 e 1910, diversos líderes palestinos discutiram o sionismo como um movimento político voltado à compra de terras, recursos e poder na Palestina, embora seu potencial destrutivo não fosse totalmente compreendido à época. Muitos membros da elite local o viam como parte do ímpeto missionário e colonialista europeu, o que em parte ele era, mas obviamente tinha uma diferença adicional que o tornava um empreendimento perigoso para a população nativa.
E olha, a partir dessa leitura rápida, mais importante de todo o contexto que o Papé apresenta como historiador israelense nessa obra, é possível fazer paralelos com o movimento missionário imperialista que veio para as Américas. Então veja que muitas vezes nós olhamos para a questão da Palestina de forma muito superficial, e uma obra como essa se faz extremamente necessária antes de começarmos a fazer juízos de valor e antes de analisarmos as coisas por uma perspectiva completamente descontextualizada. Esse material aqui, esse livro foi publicado em 2016, mas se faz atualíssimo e um pontapé inicial para as discussões sobre a questão da Palestina. Fica aqui a dica da leitura da semana. Para que você encontre essa obra, você pode pegar os dados desse livro, da leitura de hoje, aqui na descrição do vídeo. Coloque nas ferramentas de busca que você tem à disposição no seu equipamento, e é fácil de encontrar. A Sanderman é a editora que publicou essa obra, e você encontra facilmente na internet à venda. Então, antes de fazer qualquer tipo de comentário sem conhecimento de causa, é melhor se informar e ler a respeito. Aproveito a deixa para avisar que eu acabo denunciando e apagando e até bloqueando comentários preconceituosos, comentários de juízo de valor, comentários que se colocam como donos da verdade e fazendo julgamentos aqui no meu canal. As leituras têm o objetivo de divulgar conhecimento, divulgar o que há publicado, tem o objetivo de fazer leituras públicas para acessibilizar materiais e, de certa forma, ajudar pessoas a ter, a conhecer obras que estão à disposição por aí. Não é nenhum objetivo desse canal fazer juízo sobre os autores, sobre fazer uma análise completa das obras, não. É de leitura de trechos de livros mesmo, tá bem? As análises vocês podem fazer nas suas próprias redes pessoais, que são muito bem-vindas. Então, um grande abraço para vocês, boas leituras e até a próxima, pessoal.